Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre endometriose e a minha convidada é a doutora Mariana da Cunha Vieira. Ela é ginecologista e mestranda no setor de endometriose do HC da Faculdade de Medicina da USP. Mariana, prazer te receber no podcast para a gente falar desse assunto que é muito importante na mulher jovem, na idade fértil, né? Que gera muitos problemas, demora no diagnóstico, né? Então é um assunto que é muito importante, o público geral fica sabendo, né? É um prazer estar aqui. Eu acho que é um assunto, além de importante, é essencial quando a gente vai falar sobre um tema que acomete 1 em cada 10 mulheres. Então a gente sabe que a endometriose ela tem uma prevalência muito grande e existe uma demora muito grande no atraso. Quer seja porque a gente às vezes considera que é normal ter algumas dores, quer seja porque às vezes a gente nem olha tão bem para o nosso corpo. Então eu acho que conversar sobre isso é cada vez mais fundamental nos dias de hoje. Pois é. Então, para a gente começar, qual a definição de endometriose? Para a gente poder esclarecer para o público, para eles entenderem tudo que a gente vai falar por aqui. Então, eu sempre falo para as pacientes de uma forma simples. A gente tem a parte de dentro do útero, que a gente chama de endométrio. O endométrio é aquela porção que a paciente menstrua todo mês. Então, você tem a descamação daquela área todo mês. O que a gente tem na endometriose? A presença dessas células endometriais fora do útero. Então, a gente fala que é uma doença ginecológica, mas ela tá fora do útero, né? Então, é essa presença de células endometriais fora do útero, que pode estar tanto perto do ovário, pode estar na tuba, né? Que a gente chama de trompas também. Pode estar entre o intestino e o útero. Então, ela pode estar em diversas áreas. E a gente tem até alguns lugares que não são tão pertos do útero, mas que podem acontecer, por exemplo, no diafragma. Então, a gente mesmo em lugares um pouco mais distantes do útero, você pode ter endometriose. Então, nada mais é do que a presença dessas células fora do útero, e isso gera um processo inflamatório importante, o que vai gerar fibrose, que vai gerar dor, o que vai gerar diversos sintomas que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E qual que é a causa da endometriose? Ou não tem causa? Na verdade, tem causa, mas é um assunto ainda muito estudado. E antigamente se pensava que era uma doença que acontecia por um refluxo. Então, o que acontecia é que você tinha o refluxo dessas células endometriais pelas tubas, elas caíam na pelve e isso gerava endometriose. Ah, tá. Mas hoje em dia já sabe que essa teoria não é tão bem aceita. Então, hoje a gente sabe que você tem uma predisposição genética. Então, filhas de mães com endometriose têm um fator importante associado a um risco, né, para ter endometriose. E muito mais também associado a isso, a gente tem os fatores que a gente chama, de uma forma mais, do ponto de vista mais científico, de epigenético. O que são os fatores epigenéticos? É quando a gente tem uma predisposição a ter uma doença e, além disso, a gente tem todo o nosso estilo de vida que vai fazer com que a gente tenha um risco maior ou menor de ter essa doença. Então, é como se a gente já tivesse um fator predisponente e mais tudo que a gente tem no nosso dia a dia que pode favorecer o desenvolvimento dessa doença. É tipo os gatilhos para ela acontecer. Os gatilhos. Né? E aí, no caso, quais seriam? Por exemplo, obesidade é uma causa de endometriose? Então, a gente sabe que o aumento do estrogênio pode estar associado, né? Na verdade, a gente fala de obesidade, mas a gente sabe que a obesidade pode favorecer o aumento do estrógeno, né? A gente sabe que o tecido gorduroso pode produzir estrógeno e isso pode ter algum impacto do ponto de vista de endometriose. Mas muito mais do que isso, a gente sabe que é o estilo de vida no geral. E é um estilo de vida que hoje em dia as mulheres, elas acabam, né, nessa vida corrida que a gente tem, de muitas funções e vivendo numa cidade grande, às vezes a gente pode ter esses gatilhos. Poluição, por exemplo, é um dos gatilhos que a gente pode ter. Uma dieta mais inflamatória é outro fator que está associado a isso. Então, por exemplo, carne vermelha, café, são alimentos considerados mais inflamatórios. O sedentarismo, né, que querendo ou não pode ter uma associação com obesidade, mas o sedentarismo está associado a um risco maior. E o que eu acho mais difícil, que é o que eu sempre converso com as pacientes, é a questão do estresse. Então, o estresse é sim um fator associado a um ambiente muito mais inflamatório. E eu acho que isso acaba sendo um dos fatores mais difíceis para a gente manejar.
Porque É difícil mensurar, é difícil detectar, já tá inserido no nosso contexto que a gente nem sabe, né? Já é normal, assim, sei lá. Mas né? é bem isso. Eu sempre, assim, não tem uma consulta com as pacientes que eu não falo, mas como que é o seu estresse? E elas respondem normal. Normal. Mas o normal de quem, né? Então a gente já, hoje em dia, já acha que viver sob estresse é o nosso normal. Porque na verdade eu acho que é o novo normal. É o novo Igual normal. quando eu falo para as pacientes, assim, para os pacientes de forma geral, nessa questão do estilo de vida e da genética também, que é a mesma coisa, né? O estilo de vida predispõe o diabetes, que você teria uma genética que de desenvolver com 60 anos, aí você desenvolve com 45, mais ou menos. Aí às vezes o paciente fala, doutora, mas minha família é longeva, todo mundo vive. Eu falei, pois é, mas os seus parentes longevos, eles não viveram nessa vida que a gente vive hoje. Então, assim, as pessoas da família que hoje têm 80, 90 anos, que são longevos, eles viveram no outro mundo, né? Então, isso daí é diferente no nosso contexto hoje. Tudo que a gente está inserido numa grande capital, né? Poluição, o tanto que poluição tem a ver com doenças cardíacas, doenças respiratórias. E a gente nem tchum pra isso, assim. A gente nem para pra pensar. E hoje a gente vê tanta doença que a gente fala, gente, mas de onde está vindo? Às vezes você vê uma pessoa que não tem nada para ter uma determinada patologia, né? E tem. Né? Eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente controlar, né? Óbvio que a gente tem... Eu sempre converso sobre possíveis manobras que a gente pode fazer, possíveis coisas que a gente pode fazer para tentar manejar estresse, quer seja uma atividade física, quer seja ter algum tempo livre. Um hobby, uma coisa. Qualquer coisa. Mas, assim, é muito difícil, porque nem sempre depende da gente, né? Não. Nem sempre a gente vai ter controle do nosso trabalho, nem sempre a gente vai ter controle do trânsito de São Paulo, por exemplo. Então, a gente tem muitos fatores que saem do nosso controle. E eu acho que o mais difícil da endometriose é a gente conseguir deixar isso equilibrado, porque é o que eu falo pra elas, a nossa vida, ela não é equilibrada 100% do tempo, você vai ter períodos melhores, períodos piores, e a gente tem que tentar manejar isso. Então, nesse período, eu tô conseguindo focar bem numa alimentação mais anti-inflamatória, tô conseguindo fazer atividade física regular, tô mais tranquila no trabalho, mas a gente tem que entender que a gente tem altos e baixos. E nesse caminho de altos e baixos, a gente vai manejando o que é necessário, vai focando no que é necessário. Então, às vezes, a gente encaminha para nutricionista, às vezes tem pacientes que acabam indo para terapia em algum momento. Então, a necessidade de encaminhar para outros profissionais, para a gente tentar adequar esses 4 pilares, alimentação, estresse, atividade física e também o estilo de vida no geral, a gente vai manejar como que ela tá naquele momento. Sim. Às vezes ela vai conseguir manejar tudo sozinha, às vezes a gente acaba tendo que encaminhar para um outro profissional. Quando a gente fala dos sinais de alerta, né? Porque quando eu estava na faculdade estudando ginecologia e obstetrícia, né? A gente estudava que as mulheres que tinham uma cólica absurda, tinha dor na relação sexual, são mulheres que poderiam ter endometriose, né? Então, assim, muitas vezes passa essa imagem que essa cólica não é nada, essa cólica, você tá de manhã, né? Mas uma cólica que você não consegue trabalhar, uma cólica que você não consegue sair de casa, da cama, gente, isso não pode ser normal. Então, quais são os principais sinais que a pessoa pode pensar assim, eu posso ter endometriose? A gente fala que a endometriose é a doença dos 6Ds, né? Que são os 6 principais sintomas que a gente tem. O primeiro, que é o clássico, é dor na menstruação. Eu acho que esse é o mais clássico. E é óbvio que uma dor leve, qualquer mulher pode ter, mas uma dor que te incapacita de fazer as suas atividades rotineiras, que faz com que você não vá no trabalho, ou faz com que você tenha que tomar medicações em grande quantidade todo mês, ou que principalmente tenha que ir para o hospital para tomar medicação endovenosa, a gente fala que de fato são dores que não são normais. Sim. Né? E nada melhor do que a gente olhar para o nosso próprio corpo para a gente saber sobre isso. Mas, por exemplo, pacientes que às vezes usam anticoncepcionais mascaram essa dor, ou seja, acabam não percebendo essa dor. Mas a gente tem os outros sintomas associados a isso. Além da cólica menstrual, que a gente fala é dor também na parte urinária durante o ciclo menstrual, e nem sempre é dor, mas, por exemplo, tem pacientes que têm endometriose e podem ter aumento da frequência urinária no período menstrual, ou seja, mudança do padrão urinário no período menstrual também é algo que a gente sempre avalia. Não né? sabia.
E também associado à dor ao evacuar, ou seja, para ir no banheiro também no período menstrual. A gente sabe que às vezes a consistência das fezes pode mudar, né, nesse período pré-menstrual, mas dor para evacuar não é normal. Então é outro fator que a gente avalia. Mas mais importante do que isso é o que a gente fala de dor fora do ciclo menstrual, que é a dor acíclica, ou seja, uma dor que você não está menstruada e mesmo assim você tem com uma duração mais do que 6 meses. Então, dor fora do ciclo menstrual. Mas lembrar, só como uma das questões que a gente pode ter de dor fora do ciclo menstrual é a dor da ovulação, que é a dor do meio. Sim. Então, essa a gente tem que descartar. Tá. E então, o que eu falo para as pacientes? Vamos fazer um diário para a gente entender essa dor. Hoje em dia, você tem 59 mil aplicativos que você consegue anotar o seu padrão menstrual, como que é a sua dor, como que é o seu fluxo. Então, tudo isso é importante quando a gente vai avaliar. Então, dor que não acontece, principalmente nesse período da ovulação, né? Que não é uma dor de ovulação e que não acontece no período menstrual, é uma dor também que a gente tem que avaliar. Mas uma das coisas que é mais comum em paciente que tem endometriose, que muitas vezes se considera normal, muito mais às vezes do que uma dor na menstruação, é a dor na relação sexual. Então, um dos sintomas mais comuns é a dor, principalmente de profundidade. Então, quando encosta lá no fundo. Quando a gente fala em dor na relação sexual, a gente pode ter a dor de penetração, que normalmente é muito mais por uma questão muscular da vagina, mas uma dor de profundidade, que quando encosta lá no fundo, a paciente tem dor. Então, tem pacientes que às vezes tem relação, tem dor toda a relação. Às vezes tem que mudar de posição por causa da dor, ou às vezes tem que parar a relação por causa da dor. Então, a gente sabe que a endometriose, ela pode causar um processo inflamatório, né? Como se fosse um machucadinho entre o útero e o intestino, que é bem onde encosta durante a relação sexual. Então, é muito comum dor na relação. E esse é um dos sintomas mais difíceis da gente poder manejar do ponto de vista clínico das pacientes. Óbvio que você tem algumas coisas que você consegue fazer, fisioterapia pélvica, mas é um sintoma que muitas vezes as pacientes, as mulheres não relacionam com endometriose. E é muito comum. Então isso é muito importante. E assim, às vezes faz uns exames corriqueiros, né, Mariana? Porque o ultrassom transvaginal e abdominal não vai ver endometriose, né? Você precisa fazer um exame mais específico quando você está pesquisando endometriose, né? Então, às vezes faz exames, não deu nada, acha que tá tudo bem, que não é nada, e vai passando, né? O que você falou, às vezes demora 7 anos, né? Pra fazer um diagnóstico. A gente tem uma média de 7 anos entre início de sintoma e diagnóstico. Então, comecei a ter uma dor muito importante e tive o diagnóstico. A média, e não é a média no Brasil, porque no Brasil você tem o desenvolvimento do diagnóstico da endometriose muito bem feito. Aqui no Brasil foram onde surgiram os primeiros estudos e os primeiros trabalhos mapeando de forma adequada a endometriose. Então, aqui o Brasil, de fato, é uma referência hoje em dia para o mapeamento de endometriose. Mas no mundo inteiro você tem uma média que varia de 7 anos ou até, dependendo do país, até mais. Gente, é um absurdo isso, né? Vamos falar, é um absurdo uma coisa dessa. Uma coisa que compromete a qualidade de vida da mulher, porque todo mês vai ter aquela pausa com aquele período caótico, né? Então, assim, realmente é um alerta aqui que a gente está fazendo, gente, porque isso é muito importante. E aí, quando você fala dos sintomas, e aí você vai investigar. De início, assim, quais são os exames que a pessoa faz, sem ser esses corriqueiros, né? Porque, assim, na prática, um ultrassom transvaginal não vê, né? Até vê, mas a gente fala que muito mais do que o exame é o especialista que está por trás do exame. Sim, claro. Né? Então, o que tá fazendo, né? Aquelas perguntas básicas quando você vai fazer um exame. Não, e é aquele radiologista que é muito focado em pelve, porque é um exame difícil de se fazer. Então, muitas vezes a gente pede o exame, a paciente vem com um exame normal, mas às vezes é uma ressonância, é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que são os exames que normalmente a gente pede, mas às vezes não é laudado ou não é realizado por um radiologista especializado. Então, nessa questão, encaminhar e fazer um exame com um radiologista especializado nessa área é fundamental, né? Porque, assim, não adianta a gente falar, tem endometriose, a gente precisa entender, tem endometriose, onde tem, qual o tamanho dela, acomete intestino, não acomete, se acometer intestino, são vários pequenos detalhes que vão guiar o nosso tratamento. É o que eu falo para as pacientes. Sem um mapeamento adequado, sem a gente entender o que tem, a gente não tem como tratar.
Então, o passo inicial, além de fazer uma consulta e um exame físico muito bem feito, é um exame de imagem muito bem feito. Sim. Né? E aí, quando a gente fala de exames de imagem, a gente fala do ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, você faz um preparo para limpar bem o intestino, para você poder ver bem aquela área entre o útero e o intestino, que é normalmente onde você pode ter bem comum de ter endometriose, ou uma ressonância magnética pélvica também com preparo intestinal, mas sempre um radiologista muito experiente por trás desses exames para poder identificar certinho e mapear certinho a doença, para a partir disso a gente ter um norte de tratamento. Então, pessoal, tá vendo? O ultrassom transvaginal só com preparo, que ela falou. O normal que a gente faz de rotina, não adianta, né? Muitas vezes. Cris, até adianta. Sério? Se for feito com alguém que saiba mas fazer na muito prática, bem. né? Na prática. Assim, a mulher vai fazer rotina ginecológica. Aí ela vai lá no laboratório fazer uma rotina. Então, às vezes, nem tem esse olhar, né? Então, eu acho que sempre é aquele gatilho, assim. Eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim: você só faz diagnóstico daquilo que você pensa. Parece óbvio essa fala, mas se a gente não pensar numa coisa muito bizarra ou muito atípico, muito incomum, você vai ficar achando que tudo é aquela mesmice e aí você não vai olhar para aquilo. Então você tem que pôr aqueles leques de opções, né? Assim, quando a gente pensa num diagnóstico, né? Em alguns diagnósticos, né? Não, com certeza. A endometriose não... Tirando algumas situações muito particulares, tipo uma endometriose de ovário que aumenta muito o ovário, e aí a gente fala que, então tem isso, provavelmente tem outros focos. A não ser essa situação, é difícil você ter um achado eventual num exame de rotina. Por isso que as pacientes falam: nossa, mas como que a gente achou isso agora? Eu faço exame de rotina todo ano. Exatamente. E tá sempre igual. E por isso que eu tô falando isso, né? É isso mesmo. A minha sobrinha, aconteceu isso. Hoje ela tem 26 anos. Mas recentemente que ela... E sempre aquelas cólicas descomunais, assim. Eu falei: não, você vai no meu amigo pra gente investigar isso aí, porque isso não tá normal. E às vezes fica: não, é só uma dor, tá exagerando, né? Assim, tipo, às vezes escuta, né? Assim, alguém falando: não, isso é normal. Não é. Não é normal você sentir uma dor absurda, né? Eu acho que são alguns fatores. A gente tem que olhar bem pro nosso corpo, né? E também poder expressar e ter alguém do outro lado também que entenda que essa dor não é normal, né? Muitas vezes o diagnóstico da endometriose ou ela é feita muitas vezes associada à dor ou associada à infertilidade, que é um outro sintoma muito comum que pode acontecer na endometriose. Então, uma dificuldade para engravidar. Né? Quando a gente fala em dificuldade para engravidar, pacientes com menos de 35 anos é 1 ano tentando engravidar, e pacientes com mais de 35 anos, 6 meses tentando engravidar de forma ativa. Então, tendo relação no período ovulatório certinho. Então, pacientes com infertilidade, também muitas vezes a gente acaba investigando endometriose, mesmo não tendo sintomas de dor, por essa questão de estar associado muitas vezes a um risco de endometriose. E por que causa infertilidade? Assim, na maioria das vezes, é por causa desses tecidos? Qual que é a... O que acontece? Quando você tem um processo inflamatório dentro do útero, a gente fala que os tecidos ficam muito juntinhos, ele gruda, ele muda a anatomia de toda a pelve. Então, a tuba que ela tem que ser muito mais móvel, muito mais maleável para poder conseguir pegar aquele óvulo né, do ovário. Muitas vezes ela tá mais endurecida, ela não tem essa mobilidade. O ovário, que era para estar numa posição normal, muitas vezes ele tá numa posição diferente por causa da endometriose, que causa esse processo inflamatório e muda todo o posicionamento da pelve. E além disso, a gente sabe que tem um processo inflamatório no geral. Que então também atrapalha esse encontro aí. Então, a gente sabe que muitas vezes, não que sempre a gente tenha que indicar, né? Não é assim, mas que muitas vezes a retirada desse tecido inflamatório pode ajudar aquelas pacientes que têm infertilidade. Você tem vários caminhos a seguir diante de uma paciente com infertilidade. Nem sempre a cirurgia vai ser o caminho, o primeiro caminho a ser seguido. Mas, de fato, os trabalhos mostram que a cirurgia, ela melhora, assim, a questão da taxa de gestação nas pacientes que têm endometriose. E também, assim, quando a mulher tem, é o que você falou, do estilo de vida, né? Se alimenta melhor, com dieta menos inflamatória, ela controla mais a doença. E ela também não deve menstruar, né? Deve usar aqueles anticoncepcionais contínuos, é isso? Ou colocar um DIU, sei lá. Como é que funciona essa... Porque toda vez que ela menstrua, ela vai ter aquele momento terrível, vamos dizer assim, né?
Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado porque muitas mulheres associam o uso de anticoncepcional a inibir a proliferação desses focos. E hoje em dia a gente sabe que o anticoncepcional ele vai atuar como uma ferramenta para evitar a dor. Então, hoje em dia, a gente usa o anticoncepcional para controle de dor. Não necessariamente o anticoncepcional vai fazer com que essas lesões não evoluam. Ah, tá. Sim. Então, é o contínuo, você fala, o contínuo. né? Então, por exemplo, pacientes que não têm dor importante, não querem usar anticoncepcionais, elas podem ficar sem anticoncepcional. Mas o anticoncepcional tem um papel importante no controle da dor, né? Você deixar aquela paciente sem menstruar, muitas vezes você consegue controlar muito bem clinicamente. Tá? Então, o uso do anticoncepcional tem um papel importante nesse manejo da dor. Mas é o que eu falo para as pacientes, que elas falam assim, então eu vou entrar com anticoncepcional e não vai evoluir. Eu falo, olha, a gente tem que olhar de uma forma um pouco mais ampla. Principalmente, seu estilo de vida vai estar associado à não evolução das lesões. Então, não adianta. O anticoncepcional, ele vai fazer com que diminua a dor, porque a gente não menstrua? Vai. Mas a gente precisa olhar alimentação, estresse, atividade física. Sobrepeso, obesidade. Sobrepeso, obesidade e sono. Sono não tem jeito. É uma coisa que eu converso em todas as consultas com as pacientes. A gente tem que ter esses pilares. Então, é óbvio que vão ter momentos mais fáceis e mais difíceis. Mas a gente tem que tentar equilibrar esses 4 pratinhos. O que é difícil, mas a gente vai nessa luta de tentando equilibrar esses 4 pratinhos. Quer seja a gente faça um tratamento com anticoncepcional, quer seja a gente faça cirurgia. A endometriose é uma doença crônica. Então, não adianta. Não adianta a gente fazer a cirurgia e não pensar, por exemplo, nesses 4 pilares. A gente vai ter que mudar estilo de vida no que dá nessa nossa rotina. No que é factível nessa nossa rotina. E é interessante isso, porque assim, a gente já gravou... Eu já gravei um monte de podcast aqui de vários temas, com vários especialistas. E aí, gente, tá vendo? Mais uma vez, o estilo de vida impactando numa doença, né? No contexto de favorecimento, de sendo gatilho para aquilo acontecer, né? Igual quando a gente tava gravando sobre câncer de mama, né? Aí você vê, as pessoas às vezes ficam preocupadas com a genética. Mas a obesidade é um grande fator para câncer de mama, né? Muitas vezes essa questão de reposição hormonal, que já gravamos aqui, as mulheres têm medo da reposição hormonal, achando que vão ter câncer de mama, mas de cada 1000 mulheres obesas, 4 vão ter câncer de mama, né? E da reposição hormonal, menos de uma. Então, assim, o quanto, eu sempre reforço aqui, quando os especialistas que vêm falam dessa questão do estilo de vida, e eu sempre gosto de perguntar, porque é para chamar atenção para vocês, o quanto a gente tem que voltar lá atrás, naquela vida mais calma, né? Mais tranquila, e comer saudável, tentar ter um sono bom, fazer atividade física. Aquela coisa dos pilares, fazer uma coisa que você gosta, porque às vezes a vida é tão corrida que você não tem nenhum hobby, né? Você não consegue nem fazer uma coisa que você gosta, sentar para ler um livro, ou sair para caminhar no parque, ou sei lá, sentar para jogar um baralho, sei lá, alguma coisa que você gosta, né? Então, olha como é importante isso tudo, né? É igual nos cardiologistas falando para os pacientes, ó, você colocou um stent, mas se você não cuidar, vai entupir. É uma doença crônica, né? Então, aí a gente percebe. Eu mando essa minha sobrinha, ela foi na nutricionista, ela já fazia exercício, melhorou muito com a dieta, com tudo, sabe? O quanto diminuiu as crises, né? E assim, como você falou, tem pessoas que vão operar, tem pessoas que não vão, tem mulheres que vão engravidar, tem mulheres que não vão engravidar, de umas endometrioses muito graves, né? Muito importantes aí. E assim, com o envelhecimento isso melhora, porque como entra, né? Vai envelhecendo, tem menos hormônios, entrou na menopausa, como é que funciona isso daí? Então, a princípio, o que a gente tem? Quando a mulher entra na menopausa, esses sintomas de dor melhoram, né? O que a gente só tem que pensar é que tem alguns estudos que mostram que, de fato, mesmo pacientes na menopausa podem continuar tendo dor. E você, muitas vezes, acaba tendo uma dor muscular, uma dor miofacial que está associada à endometriose, né? Tanto que tem algumas pacientes, por exemplo, que a gente opera e ela mantém algumas dores miofaciais, são dores musculares. A dor crônica, ela vai gerar esse gatilho de dores mais miofaciais também. Então, muitas vezes a gente encaminha, por exemplo, para fisiopélvica, e nem é uma fisiopélvica para a parte só vaginal, mas para liberação de alguns gatilhos musculares que vai fazer com que você tire esse aspecto miofacial. Então, sim, de fato, a maioria das vezes quando elas entram na menopausa, você melhora esse quadro
quadro de dor, quase zero esse quadro de dor, mas tem alguns gatilhos que você tem que tomar cuidado se essa dor persistir, principalmente da dor miofacial. Interessante. E do tratamento, alguma outra coisa assim, além do estilo de vida, o anticoncepcional para quem tem dor e a cirurgia, né? E realmente muitas mulheres, estatisticamente falando, têm que ir para fertilização in vitro, para engravidar, ou naqueles casos mais leves elas engravidam naturalmente. Como que é a sua percepção disso assim no seu dia a dia? Então, na verdade, assim, o que acontece? O tratamento cirúrgico, ele vai ser indicado em alguns casos, tá? De uma forma um pouco mais científica. Quando a gente tem lesão intestinal muito grande, tem um risco, às vezes, de oclusão que a gente precisa indicar. Lesões na parte do intestino, no apêndice em específico, a gente acaba indicando cirurgia, porque é muito difícil você fazer diagnóstico diferencial, ou seja, diferenciar de outras alterações do apêndice, tá? Então, no apêndice a gente acaba indicando. Falha de tratamento clínico, ou seja, entrei com todas essas medidas. Não resolveu. Entrei com anticoncepcional, não resolveu, o paciente continua com dor, porque pode acontecer, Sim. né? Na medicina não tem uma matemática, não é que você vai fazer tudo isso e no final certeza que você não vai ter dor. Então, quando você tem falha de tratamento clínico, óbvio, otimizando o que você pode fazer, é uma indicação de cirurgia. Quando você tem lesões ovarianas muito grandes, porque essa endometriose ela pode formar alguns cistos no ovário muito grandes, então quando tem lesões ovarianas grandes a gente indica a cirurgia. E no caso que você perguntou é a infertilidade, ou seja, uma dificuldade para engravidar, muitas vezes a gente indica a cirurgia. Mas existe uma controvérsia muito grande, será que vale a pena ir primeiro para uma fertilização in vitro? 2 tentativas de fertilização in vitro ou primeiro para uma cirurgia? Então não existe um certo e errado. Você tem diversos trabalhos na literatura antes que tentaram entender qual que seja o melhor caminho e não tem jeito. No final, a individualização dessa paciente. Se for uma paciente às vezes mais idosa, mais perto, por exemplo, de uma idade mais avançada, por exemplo, perto dos 40 anos, então se já tem uma reserva ovariana mais baixa, às vezes acaba indo mais para uma FIV, dependendo das lesões que você tiver, se foram lesões mais avançadas, muitas vezes a gente acaba indo para cirurgia, então você tem que individualizar a paciente e decidir, será que primeiro eu tento fazer uma cirurgia ou de fato eu vou para alguma tentativa de FIV e se não der certo a FIV eu vou para cirurgia. Então, não existe um certo e errado nesse caminho, mas sim a individualização, levando em consideração idade, antecedentes, se essa paciente já fez alguma cirurgia ovariana ou não. Então, você tem diversos fatores. E muitas vezes o que pode acontecer, às vezes você ir para uma cirurgia, mas fazer o que a gente chama de congelamento de óvulos antes, que também é algo que, se tiver lesão ovariana, a gente garante que essa paciente tenha os óvulos congelados. Então, você tem diversas estratégias, principalmente para paciente que quer engravidar. Não tem um certo e errado. A gente tem que olhar para tudo isso, que momento da vida está essa paciente, o que ela consegue fazer de tratamento também. Às vezes você fala, vamos começar a fazer, por exemplo, atividade física de rotina. Tem paciente que consegue fazer 2 vezes na semana, Então, cada um tem a sua rotina. Você tem que entrar no contexto, não tem como. Mas tem que individualizar cada caso. Gente, quando ela falou FIV ali, só para quem não é habituado, é a fertilização in vitro, né? Que as mulheres muitas vezes têm que lançar a mão para ter sucesso e engravidar. Não conseguem engravidar espontaneamente. Mas, Mariana, eu acho que foi muito bom a gente falar você trazer todas as informações muito claras, assim, com muita tranquilidade para as pessoas. Esse é o objetivo do podcast, Construindo Saúde, porque quando a gente conhece, a gente pode já procurar alguém já falar, nossa, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? E hoje a internet está aí, mas muitas vezes a gente tem muitas informações equivocadas, né? Então, nosso tempo está acabando. Eu queria saber se, além de todas as perguntas, apontamentos que foram colocados aqui, se você gostaria de falar mais alguma coisa que eu não te perguntei, que tenha ficado, assim, de chamar atenção. Eu acho que eu só queria deixar o recado da importância da gente olhar para o nosso próprio corpo. Então, entender o que é uma dor normal e o que não é. E da gente não minimizar o que a gente sente, né? Do ponto de vista de dor. Então, putz, tive uma dor na relação, ela tá persistente, ela continua, ela não melhora. Ou tô com uma cólica muito importante. Percebi que eu tô tomando medicação todo mês, medicações mais fortes. Então, a gente olhar pra gente mesmo. Na correria, muitas vezes a gente não olha. Então, tem que vir da gente. Muitas vezes tem paciente que já chega, olha, acho que eu tô com endometriose. Porque acaba vendo esses sintomas, né?
Então, eu acho que da gente priorizar nossa saúde, para isso a gente tem que parar e olhar pro nosso corpo também. Acho que esse é o recado principal e não normalizar a dor, né? Porque eu sempre falo, o nosso corpo fala com a gente. Fala. Existe um cansaço corriqueiro, mas aquele cansaço desproporcional, no caso da minha área, né? Pode ser um problema no coração, né? Muitas vezes a pessoa tá com uma dor de cabeça. É normal ter dor de cabeça todo dia? Não, né? Se você dormiu mal, dependendo do que você comeu, mas todo dia você tem dor de cabeça, você tem que tomar analgésico. Então, assim, sentir bem é fundamental, né, Mariana? Então, eventualmente, você não sentir bem é uma coisa. Mas a coisa que se repete, você tem que falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Precisa né? dar um passo para viver bem. Né? E a gente merece viver bem. E hoje, muitas vezes, a gente vê isso, né? Vamos supor, nos idosos. Às vezes, o idoso tá começando a ficar esquecido. É normal do idoso não escutar direito, é normal. Não, não é normal. Né? Não é normal esquecer. Não, pode ser normal um esquecimento ou outro. Algumas coisas são relevantes, são, tipo, merecem uma atenção. Né? Então, como qualquer área, né? Mas... e dor, principalmente, é uma coisa muito subjetiva. Muito. E assim, subjetiva e a tolerabilidade, o limiar de dor é muito diferente para uma pessoa e para outra, né? Então, você que sabe, olha, eu não senti essas dores de um tempo para cá, elas estão vindo de forma absurda, né? Então, acho que é isso mesmo. Essa coisa de olhar pra gente mesma, né? Com certeza. Porque a gente merece viver bem, sentir bem, né? É fundamental. E fazer um diagnóstico para ter opções de tratamento, melhora da qualidade de vida, né? Independente da doença que você tem, né? E o diagnóstico nem sempre é fácil a gente assimilar, né? Porque é uma doença crônica, é difícil. Mas é um caminho que a gente tem que percorrer para viver melhor. Não dá pra gente viver com dor, não dá pra gente viver, sabe, todo mês tendo relação e tendo dor, ou tendo cansaço. Então a gente precisa entrar nesse caminho para poder viver melhor. É difícil a gente começar um tratamento, mas com certeza vai ser muito gratificante lá pra frente quando a gente olhar a melhora da qualidade de vida que a gente consegue ter tratando e olhando de uma maneira melhor pra endometriose. Que ótimo. Bom, queria te agradecer mais uma vez a presença. Foi ótimo. As suas explicações aqui trouxe muita informação importante que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Muito obrigada, viu? Obrigada, Cris. Pessoal, até o próximo podcast.